Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é uma palavra que muitos conhecem, a maioria dos cristãos, até que não são cristãos, já ouviram falar dessa palavra. Mas vamos refletir um pouco sobre tão grande foi o amor de Deus. Tão grande foi o amor de Deus. Será que nós, seres humanos, teríamos tamanho amor em poder darmos o nosso filho para que possamos salvar uma outra pessoa? Será que nós teríamos coragem? Até eu penso, será que eu também teria coragem de dar o meu filho para salvar muitas e muitas almas? Será que nós temos esse amor? Tamanho amor foi o amor que Deus teve pelo mundo. Deus ama o mundo e deu o seu Filho como sacrifício para que nós pudéssemos nos arrependermos do nosso pecado. Assim, Abraão também foi chamado como pai da fé, mas Abraão, sendo um homem de grande fé, ele imaginava na cabeça dele que se ele viesse a matar o filho dele, Deus iria ressuscitar o filho dele e ficaria tudo bem novamente, porque ele cria no Senhor e sabia que Deus tem esse poder de ressuscitar vidas. Então ele creu no Senhor. Ele também, tamanha fé foi de Abraão, que iria sacrificar o seu filho, mas Deus quis provar o coração dele. Mas hoje nós vemos tamanho amor, porque o Senhor fala que o Senhor deu o filho dele para que aquele que creia nele tenha a vida eterna. Então, nós vemos que somente Jesus é o caminho para a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. Então, somente Jesus é o caminho para a vida eterna. Não existe um outro recurso, não existe ninguém na face dessa terra que se fez homem e se fez mulher, possa interceder perante a Deus por nós. Somente Jesus pode interceder ao Pai para que possamos ter a nossa vida eterna. Então, Jesus é esse caminho, não existe outro caminho. Somente Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Então, se nós temos que orar em nome de Jesus, para que a nossa oração chegue ao Pai, o Deus Pai, para que seja concedidas nossas orações. Então, somente Jesus é o caminho da salvação, não existe outro caminho. Se disserem para você que a fulana, que a ciclana, não existe, a palavra de Deus não existe, que não existe desvio nem para a direita nem para a esquerda, nenhum ser humano que existiu na face dessa terra pode ser o caminho. A Bíblia nos fala, Jesus é o caminho, porque ele se fez carne, habitou entre o povo,
para que possamos ter a nossa salvação. Mas muitos não crê porque não têm o Espírito Santo de Deus. Esses não quiseram crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vai habitar na tua vida e ele vai testificar, olha, realmente esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria dizendo que ela iria ter um filho e que esse filho ia ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem testifica essa verdade é o próprio Espírito Santo. Então, se você crê que realmente Jesus é o caminho para a salvação, é o Espírito Santo que testifica, você crê e você recebe o Espírito Santo, ele confirma para você que somente Jesus é o caminho. Mas se você acha que a Terezinha, a Maria, a Ana, não, nenhuma e nenhum nome masculino na face dessa terra é o caminho. Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele que pode te levar para a salvação. Então não existe outro caminho. Então se você quer ganhar a tua salvação, clame a Jesus. Clame pelo nome dele, diga: Jesus, se você é o caminho verdadeiro mesmo, eu peço que o Senhor me confirme, que o Senhor me dê um sinal que realmente o Senhor é o caminho, porque me ensinaram que aquela lá, com aquele nome assim, aquele outro era o caminho. Ninguém é o caminho. Abraão não é o caminho, José não é o caminho, Moisés não é o caminho. Maria não é o caminho, não, nenhum deles é o caminho. Quem é o caminho verdadeiro para a salvação é somente Jesus. E assim que você recebe Jesus, o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador e ele vai confirmar que eu sou o caminho. Amém, irmãos? Então fiquemos com essa reflexão, sabendo que Jesus é o caminho, não existe outro caminho que nos leva para a salvação, nenhum que é descrito na palavra de Deus, nenhum dos servos que está na palavra de Deus, a palavra descreve que nenhum deles é o caminho. Jesus é o caminho e quem testifica para você é o Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, graças te damos pela sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, sabendo que somente o Senhor, Pai, pode nos levar à salvação, somente o teu Espírito que convence, que nos consola, que pode confirmar para nós, Senhor. Oh, Jesus amado, não deixa, Senhor, que nenhum dos teus escolhidos, meu Deus, aqueles que vão querer aceitar, Senhor, meu Deus, a sua salvação, Jesus, aqueles que vão reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador de suas vidas, guarda eles, Senhor, no seu caminho, Jesus, que eles venham fortalecer a fé deles, porque na carta de Efésios nos fala que o Senhor sabe que nós temos pouca força e que o Senhor abriu portas para nós, mas que nós, mesmo com nossas poucas forças, nós guardamos, Senhor, a Tua palavra. Então eu peço, Senhor, que todo aquele que tenha guardado, Senhor, a Tua palavra, continua guardando, Senhor. Guarda, Senhor, os Teus filhos que estão Te buscando, que estão clamando, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que possamos reconhecer, Senhor, os Teus caminhos. Nos mostra, Senhor,
o tempo que nós estamos vivendo, para que o teu povo não seja enganado. Em nome de Jesus, assim eu peço. Amém.